Boa noite, irmãos. Seja convosco, amém? Quero dar uma boa noite também para os irmãos que estão em casa nos assistindo. Que a paz do Senhor esteja com vocês aí também. Que o Espírito Santo esteja alcançando vocês também com a presença e o amor dele. Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias nos Salmos de número 23. Aleluia. Salmo 23, amém? Ele diz assim, é bem conhecido de todos nós, né? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças, e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da noite, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Amém? Aleluia. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Feche os seus olhos, amém? Vamos orar. Vamos adorar o nome do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença nessa noite. Nos apresentamos diante da Tua face, Senhor. Primeiramente, Pai, para Te agradecer pelo dia de hoje. Te agradecer, Deus, pela nossa vida. Te agradecer pela saúde, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Obrigado por ter nos sustentado até aqui. Obrigado, Senhor, pela Tua força, Senhor, pela Tua alegria, que é a nossa força, Pai. Que o Senhor, Deus, venha estar presente, assim como o Senhor já está, Senhor. Nós agradecemos pela Tua presença, Pai. Que a Tua unção, Deus, se derrame sobre este lugar. Que a Tua graça, Senhor, inunde os nossos corações. No nome de Jesus, Pai. Que nós possamos, Deus, Te engrandecer e Te agradecer, Pai. Louvar o Teu nome, Deus, como forma de gratidão por tudo que o Senhor é na nossa vida, Pai. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pai nosso. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Você pode adorar ao Senhor. Diga aleluia. Glórias a Deus. Exaltado seja o Teu nome, Pai. Aleluia. Pai nosso dos céus, santo é o Teu nome, Teu reino buscamos, Tua vontade ser
Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Declare isso ao Senhor. Deixa o céu descer. Vamos fazer o céu descer essa noite. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Aleluia. Teu é o reino, teu é o poder e tua é agora pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é agora pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é agora pra sempre. Amém. E é sempre aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia. Pela cruz o Senhor nos chamou, gentilmente nos atraiu, e nós somos agradecidos a Ele por isso, amém? Aleluia. As palmas. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, a sua glória vou contar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Por
Boa noite a todos, paz seja convosco. Amém? Os irmãos podem se assentar. Nós vamos para um momento também muito importante, que é o levantamento dos dízimos e das ofertas. E nós sabemos que para nós termos e alcançarmos a prosperidade na nossa vida, nós precisamos estar semeando, e através das ofertas. E se nós fizermos a proteção do nosso patrimônio, a proteção daquilo que temos, só tem uma única forma, uma única maneira, que é devolvendo os nossos dízimos ao Senhor. Então, que você possa estar separando aí a sua oferta, o seu dízimo, nós estaremos orando e entregando ao nosso Deus. Pai querido, Deus eterno, neste momento, Pai, a tua igreja, os teus filhos e as tuas filhas estarão, Senhor Deus, ofertando na tua casa, estarão semeando, Senhor Deus, no mundo espiritual. Que através, Senhor Deus, dessas sementes, o Senhor vem estar abençoando, prosperando os teus filhos, não somente na parte financeira, na parte, Senhor Deus, material, mas que a vida familiar, a saúde, a vida espiritual, a ministerial também, possa ser alcançada pelo teu poder e pela tua graça. E aquele, Senhor Deus, que em obediência à tua palavra estará nessa noite devolvendo a 10ª parte, que através dessa obediência, Senhor Deus, o Senhor vai estar repreendendo o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor. Senhor Jesus, abençoa aquele também que talvez queria ofertar nesta noite e hoje não pode, que o Senhor venha estar agraciando para que numa próxima oportunidade os teus filhos também possam estar ofertando ao Senhor, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você que já ofertou, você que não ofertou, vai ofertando. Nós vamos cantar o último louvor. Existe um rio. Aleluia. E esse rio corre do trono de Deus. Águas que nos lavam, águas que nos limpam, águas que nos saram. Aleluia. Aleluia. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm
Tempestades que nós tivemos há poucos instantes, muitas pessoas tiveram seus lares danificados e até mesmo lá em casa entrou água também, e que Deus possa estar alcançando a cada um, concedendo a graça, a bênção e a vitória. Amém? Então feche os teus olhos, Senhor Deus. Neste momento nós estamos aqui como igreja, intercedendo, Senhor Deus, pelos nossos irmãos, intercedendo, Senhor Deus, por tantas pessoas que tiveram seus lares, a sua casa, Senhor, danificado, telhados que foram arrancados, que o Senhor venha estar alcançando com graça e misericórdia, Senhor. Que o Senhor venha estar abençoando também, alcançando, se porventura alguém se feriu, alguém, Senhor Deus, ficou, Senhor Deus, machucado, que o Senhor venha com a tua graça, com o teu poder, alcançar essas pessoas também, mas que o Senhor venha estar guardando a cada um de nós, guardando a tua igreja e os teus filhos, ó Pai. Envia os teus anjos para guardar a nossa casa, para proteger a nossa família. Possamos estar debaixo das tuas asas, cobertos pelo teu sangue, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então vamos para a palavra de Deus, você que trouxe. Vamos abrir no livro de Lucas. Lucas capítulo 18. Livro de Lucas, Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Lucas, capítulo 18, versículo 1 em diante. Se você quiser acompanhar aqui pelo telão, a versão vai ser a mesma que eu estarei lendo.
Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas, por fim, disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas. Mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: aprenda uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça, e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Amém? Vamos orar a Deus mais uma vez. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, por esta noite que nós podemos nos reunir mais uma vez na Tua casa. Nós estamos aqui para louvar o Senhor, para Te agradecer. Cada um de nós. Então que não seja eu aqui falando, mas seja o Senhor, o próprio Deus, por meio do Seu Espírito Santo, falando, Senhor Deus, para a Tua igreja. Que o Senhor venha estar trazendo um fortalecimento, um renovo para cada um de nós, para que possamos, Senhor Deus, continuar nesta caminhada, olhando para o Senhor e não se atentando, Senhor Deus, para as dificuldades, não se atentando, Senhor Deus, para as circunstâncias. Mas quanto aos demônios, inimigos que porventura queriam atrapalhar e incomodar, eu repreendo agora pela autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Como nós lemos aqui no livro de Lucas, capítulo 18, o tema aqui na minha Bíblia fala sobre a parábola da viúva persistente. E como nós acabamos de ler no versículo 1, o Senhor Jesus reuniu os seus discípulos e ele resolveu contar essa parábola aos seus discípulos para lhes mostrar a importância deles estarem orando insistentemente, deles orarem persistentemente, sem desanimar, sem esmorecer. Mas como eu já, inclusive, comentei aqui algumas semanas atrás, quando nós vamos ler algum texto da Palavra de Deus, para nós conseguirmos melhor entender e compreender a Palavra, muitas das vezes nós vamos, ou talvez sempre, nós vamos primeiro analisar o contexto ao qual aquele texto está inserido. Nós precisamos fazer uma análise do todo, do que está à volta daquele texto, para nós entendermos o que a Palavra de Deus quer nos dizer. Porque se nós entendermos o contexto, nós vamos saber entender quem era o escritor e para quem ele estava escrevendo, e assim vai facilitar o nosso entendimento. Mas também para nós entendermos melhor a Palavra de Deus, vez ou outra nos será importante analisar as passagens que precedem aquele texto ao qual nós estávamos lendo inicialmente, e também as passagens que sucedem aquele texto ao qual nós estávamos lendo. E se nós olharmos aqui no livro de Lucas, capítulo 18, que nós acabamos de ler, se voltarmos um pouco aqui para a passagem anterior, no capítulo 17, nós vamos ver no versículo 11 em diante, acerca de um acontecimento, uma passagem que também nos é muito conhecida, que é acerca daqueles 10 leprosos que clamaram por Jesus. E se os irmãos vão se recordar dessa passagem de Lucas 17, versículo 11 em diante, nós vamos ver que Jesus estava passando por um determinado povoado, e ele, ao passar por aquele lugar, diz a palavra que haviam 10 leprosos que estavam em um lugar pouco retirado, distante, a uma certa distância do Senhor Jesus, até porque os leprosos naquela época eles eram considerados impuros, em razão de que a doença que atingia a pele deixava a pele como se fosse em estado de uma pele morta, né? Então por isso as pessoas eram consideradas impuras, até mesmo em razão da lei que falava sobre isso, sobre até tocar sobre um defunto, a pessoa ficava impura, ela precisava cumprir alguns trâmites para então ficar purificada. E em razão disso, os leprosos também eram considerados impuros. Então eles viviam
à margem, eles viviam separados da sociedade. E a palavra vai dizer que haviam então 10 leprosos que viram Jesus, que estavam acompanhando Jesus, chegando até aquele povoado. E aqueles leprosos, sabendo que Jesus poderia realizar um milagre, que Jesus poderia mudar a vida deles, diz a palavra que eles começaram a clamar por Jesus. Diz a palavra que eles gritavam: Jesus, Mestre, tenha misericórdia de nós. E a palavra nos relata então que Jesus, ouvindo o chamado, ouvindo o clamor daqueles 10 leprosos, ele chama aqueles leprosos e fala: vão apresentar-se aos sacerdotes. E essa fala de Jesus diz respeito também à lei de Moisés, porque dizia a lei que uma pessoa que estava com esse problema na pele, se ela fosse curada, ela precisava ir até os sacerdotes para que eles verificassem se realmente ele estava curado, se agora eles estavam purificados, então, para então eles poderem retornar ao convívio social. E então Jesus manda aqueles 10 leprosos: vão e apresente-se aos sacerdotes, e a palavra vai dizer que, e eles obedecendo o que Jesus havia ordenado, eles indo pelo caminho, eles foram curados, eles foram purificados, a sua pele foi curada, foi liberta daquele mal. E a palavra vai dizer, como todos nós conhecemos essa passagem, que daqueles 10 leprosos, quantos retornaram para Jesus? Apenas um daqueles 10 retornou até Jesus, e a palavra vai dizer que ele, se ajoelhando aos pés de Jesus, em agradecimento ao milagre e à cura que ele havia recebido, ele estava louvando a Deus, ele estava glorificando ao Senhor. Então, por essa passagem dos 10 leprosos, nós vamos ver que Jesus, é claro, inicialmente ele estava querendo mostrar para o povo, para aqueles os seus ouvintes, que o reino de Deus, que o amor de Deus, a graça de Deus, ele era estendido a todas as pessoas, e não somente restrito aos judeus. Que a graça e o amor de Deus, ele alcançava a todos, inclusive o mais indigno de todos, que no caso eram os leprosos. Mas a palavra também vai dizer que aquele leproso que retornou, ele era também, além de leproso, ele era um samaritano. E nós vemos pela palavra, em razão do contexto histórico, que havia uma briga entre judeus e os samaritanos, então eles não se davam. Então os judeus também achavam que os samaritanos eram das piores pessoas. Então Jesus estava mostrando, através desse milagre, que a graça, o reino, o amor de Deus era estendido, alcançava, abarcava também as pessoas indignas, os impuros, no caso os leprosos, e também o reino de Deus, ele servia para todas as pessoas, independentemente de raça, independentemente da nacionalidade, alcançando inclusive um samaritano que foi curado por Jesus, e inclusive ele alcançou a salvação. Só que também nesse texto Jesus estava querendo mostrar, ensinar para cada um daqueles naquele momento, e também hoje para nós, acerca de uma palavra que é a gratidão. E nós vemos que Jesus, então, ele fala, não foram 10 os que foram purificados, os que foram curados, mas apenas um retornou para agradecer. Jesus também estava querendo mostrar e ensinar acerca da gratidão, da necessidade de nós sermos gratos, sermos agradecidos ao que Deus tem nos proporcionado. E eu pergunto, será que cada um de nós sabemos de onde Deus nos tirou? Será que, vez ou outra, nós nos damos conta para lembrarmos de como era a nossa vida? Mas a primeira coisa que Deus quer falar conosco nesta noite é acerca de nós sermos gratos. Nós vemos aqui no Lucas 18 que fala sobre a viúva persistente, ou sobre a necessidade de orar persistentemente, mas retornando um pouco de Lucas 17, nós vemos também que, além de nós sermos persistentes na oração, nós nunca devemos esquecer de ser o quê? Gratos a Deus. De agradecermos aquilo que Deus nos deu, aonde Ele nos resgatou e onde Ele nos colocou hoje. E pensando sobre a gratidão, falando sobre a gratidão, há um pensador muito famoso, ele pensando sobre isso, sobre a gratidão, ele vai dizer que a gratidão ela pode ser estudada, pode ser vista em 3 níveis. Então esse famoso pensador, estudioso, filósofo, ele vai dizer que a gratidão possui
três níveis. O primeiro nível é o nível superficial, o nível intermediário e o nível profundo de gratidão. Ele vai dizer que o primeiro nível, o nível superficial de gratidão, é aquela gratidão, aquilo que nós apresentamos a título de reconhecimento. É aquilo que intelectualmente, a título de conhecimento da nossa mente, nós agimos talvez por educação, então apresentamos gratidão por alguém, por alguma coisa. Talvez nós estamos andando aí no shopping que seja, cai ali a nossa carteira, alguém vai, acha a nossa carteira e entrega ali para nós, a primeira coisa que falamos, a primeira palavra é o quê? Muito obrigado. Essa gratidão é o número um, um nível superficial de gratidão, que é um agradecimento, um reconhecimento, talvez por mera educação que nós temos. Nós agradecemos simplesmente porque nós somos educados. Então nós somos gratos. É a gratidão superficial, o primeiro nível. Mas ele vai dizer também que há um segundo nível, que é o nível intermediário de gratidão, que é o nível do agradecimento. Se o primeiro nível, o superficial, é o do reconhecimento, o nível número 2, o intermediário, é o de agradecimento. O agradecimento é aquelas ações de graças que nós damos para as pessoas, o que reconhecemos as pessoas quando elas nos fazem algo. Nós somos gratos por alguém quando alguém faz algo para nós, por aquilo que alguém nos fez, e muitas das vezes nós somos impulsionados até mesmo pela emoção. Se no primeiro nível é a título de educação, o nível intermediário, o nível 2 de gratidão, é o de agradecimento, mas muitas das vezes nós somos gratos, impulsionados pela nossa emoção. Mas ele vai dizer que é um terceiro nível de gratidão, que é o nível mais profundo. Ele vai dizer que esse nível de gratidão é um nível de vínculos. É um nível tão profundo que nós nos tornamos tão agradecidos, tão gratos por algo que alguém nos fez, que aquilo cria um... Nós nos comprometemos com aquela pessoa. E quando nós paramos para pensar sobre esses níveis de gratidão, nós entendemos que a gratidão que nós devemos ter com relação ao nosso Deus, talvez, quem sabe, é essa gratidão do nível mais profundo, daquele nível 3, que é aquele agradecimento, aquela gratidão que nós demonstramos a Deus, amamos tanto ao nosso Deus por aquilo que Ele nos fez, por aquilo que Ele nos deu e por aquilo que Ele nos tornou, que essa gratidão nos vincula a Ele, que nós nos tornamos comprometidos com o nosso Deus, a ponto de entregar a nossa vida a Ele, de falar: Deus, a minha vida pertence ao Senhor, faça da melhor maneira, faça o que o Senhor quiser, me direcione conforme a sua vontade. Será que a nossa gratidão a Deus, ela é tão profunda a ponto de nos vincular, de nos comprometer verdadeiramente a Deus? Hoje, quando nós pensamos sobre a obra, sobre fazer algo a Deus, sobre nós nos comprometermos com o nosso Deus, eu até estava pensando sobre isso. É engraçado que parece que Deus é que precisa se encaixar na nossa agenda, e não nós que precisamos se encaixar a agenda do Senhor. É muito esquisito, na verdade, pensarmos que para nós fazermos algo para Deus, que Deus precisa se adequar à vida que nós levamos, e não nós que precisamos se adequar ao que Deus quer fazer por nós. Muitas das vezes, nós não somos verdadeiramente, plenamente alcançados, abençoados por Deus, porque a nossa gratidão é muito rasa. Nós somos gratos, talvez por mera educação, impulsionados pela emoção, e não querendo se comprometer ou vincular-se com o nosso Criador, com o nosso Deus. Então, quando nós vamos falar sobre esse texto de hoje, de Lucas 18, que é a oração persistente, a necessidade de uma oração persistente, antes de termos uma oração persistente, que o nosso falar com Deus, que o nosso relacionamento com Deus, que a nossa oração com Deus possa ser, primeiramente, uma oração, uma conversa com Deus por gratidão. Mas uma gratidão que faz com que nos vinculamos, que nos comprometemos verdadeiramente com Ele.
Será que você está verdadeiramente comprometido com o nosso Deus? Quantos aqui estão verdadeiramente comprometidos com Deus? Você está comprometido com Deus? E se nós então, por essa passagem dos 10 leprosos, vemos que é necessária a gratidão, mas a verdadeira gratidão na nossa vida, para nós melhor entendermos esse Lucas 18 acerca da viúva, como eu falei, analisamos um texto que antecede, agora nós vamos analisar um texto que sucede o texto da viúva. E um texto que vem logo em seguida, se você estiver com a tua Bíblia aberta aí, de Lucas 18, logo em seguida a essa parábola aí da viúva persistente, é uma outra parábola que Jesus conta acerca do fariseu e acerca do publicano. E nós olhando ali do versículo 9 em diante de Lucas 18, é uma palavra também muito conhecida. Jesus vai relatar que havia 2 homens e que eles foram até o templo para orar. 2 homens foram até o templo para orar, para falar com Deus. E esses 2 homens, um era fariseu e o outro era publicano. E Jesus, através dessa parábola, ele vai dizer que aquele fariseu, ele entrando no templo para orar, ele olhava com a cabeça erguida, olhava com os olhos para os céus, olhava pomposo, e olhava, quem sabe, para aquele publicano que estava ali. Ele falava: Deus, eu não sou como as demais pessoas, eu não sou pecador, eu não sou adúltero, eu não sou mentiroso, eu não faço como essas outras pessoas, eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo que eu recebo, de tudo que eu tenho. Essa era a oração daquele fariseu. Ele chegava até o templo para se apresentar, para orar a Deus dessa maneira. Mas Jesus vai dizer também que, por um outro lado, o segundo homem que entrou no templo para orar, que era um cobrador de impostos, que era um fariseu, diz Jesus que ele nem coragem ele tinha de levantar os olhos, de olhar para o céu, mas ele batia no peito dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, pois eu sou pecador. E Jesus, explicando essa parábola do fariseu, que todo pomposo dizia daquilo que ele fazia, daquilo que ele tinha, por outro lado, um publicano que não tinha nem ao menos coragem de olhar para o céu, mas pedia por misericórdia a Deus, Jesus vai então dizer que dentre aqueles 2, o que saiu justificado do templo foi o publicano, foi o cobrador de impostos. E o versículo 14 de Lucas 18 vai dizer: eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus, pois aqueles que se exaltam serão o quê? Humilhados, e os que se humilham serão o quê? Exaltados. Se nós olhamos um texto que antecede Lucas 18 da viúva, que vemos, entendemos a necessidade que precisamos de chegar até Deus com o coração grato, com o coração agradecido a Deus, para nós também chegarmos até Deus para falar com Ele, nós precisamos chegar com o coração humilde. Nós precisamos chegar em humildade ao nosso Deus. Será que o nosso coração, será que quando nós nos apresentamos ao nosso Deus, verdadeiramente nós reconhecemos o quanto somos falhos? O quanto somos pecadores, o quanto erramos? Ou muitas das vezes nós chegamos até a presença de Deus, dizendo como aquele fariseu: eu jejuo 2 vezes na semana, eu dizimo de tudo que tenho, eu estou cumprindo estritamente ali ao ir aos cultos, eu estou na igreja terça, eu estou quinta, eu estou domingo, eu estou sábado de manhã, sábado à noite. Ou será que nós estamos chegando em humildade na presença de Deus, reconhecendo como somos, o quanto somos falhos e o quanto precisamos de Deus? Se nós olharmos para essa parábola do fariseu e do publicano, nós vamos ver que aquele fariseu, ele chegava até a presença de Deus não para falar com Deus, mas ele chegava à presença de Deus para falar dele mesmo. Ele chegava até a presença de Deus para enaltecer ele mesmo, e não para verdadeiramente falar com Deus, para abrir o coração, rasgar o seu coração a Deus, para falar que ele precisava de Deus, da graça e da misericórdia de Deus sobre a vida dele. Então, para nós entendermos Lucas 18, da viúva persistente, ou da oração, da necessidade de uma oração persistente,
antes de nós termos uma oração persistente, entendamos, precisamos ser gratos a Deus, chegar até Deus com o coração agradecido, mas também, para chegar até a presença de Deus, precisamos chegar em humildade. Precisamos chegar na presença de Deus com o nosso coração rasgado, com o nosso coração aberto, sem reservas, entregar totalmente a Deus a nossa vida, aquilo que temos, aquilo que sentimos, aquilo que pensamos, e falar: Deus, se o Senhor não for comigo, eu não posso. Deus, se o Senhor não estiver comigo, eu não consigo fazer a tua obra. Deus, se o Senhor não for comigo, eu não consigo amar e cuidar da minha casa e da minha família. Será que nós estamos sendo humildes até chegar a esse ponto? Até com medo de olhar, de chegar na presença de Deus, tão pequenos que somos? Então, entendendo acerca da gratidão, entendendo acerca da humildade, do coração humilde, agora nós chegamos, Lucas 18, a viúva persistente. E a palavra em Lucas 18, a qual nós lemos, vai dizer que havia numa cidade um juiz injusto. Algumas outras versões vai dizer um juiz iníquo. Isso, a palavra é essa. Um juiz iníquo, um juiz injusto, um juiz perverso, um cara muito mau. E a palavra vai dizer que havia nessa cidade uma viúva, e que ela batia lá na porta do juiz todos os dias, pedindo para que ele olhasse a situação dela, olhasse a causa dela, olhasse lá o processo dela, porque ela tinha lá uma questão que precisava ser resolvida, mas aquele juiz, aquele homem que era um homem perverso, injusto, pecador, diz a palavra que ele não temia a Deus, e ele também não se importava com as pessoas. Então Jesus está ensinando agora para os seus discípulos, ou melhor, o Senhor está nos ensinando nesta noite acerca da necessidade da nossa oração ser uma oração persistente. Talvez, em razão das circunstâncias, em razão do tempo que se passa, achamos que a oração, os nossos motivos de oração, eles não estão sendo ouvidos, ou talvez não estão sendo respondidos pelo nosso Deus. Então nós paramos, então nós não invocamos mais a Deus, então nós não buscamos mais no Senhor aquela resposta, nós não buscamos mais a Deus, em Deus aquela bênção, aquele milagre, aquilo que precisamos. Mas aqui a palavra vai dizer que precisamos ser persistentes naquilo que nós estamos pedindo ou buscando ao nosso Deus, assim como aquela viúva, ela foi persistente. Será que os motivos de oração que temos apresentado a Deus, será que talvez o motivo ali da comunhão que nós precisamos ter com Deus? Senhor, eu preciso de uma vida espiritual abençoada, eu preciso crescer espiritualmente, eu preciso subir mais degraus na Tua presença, eu preciso de uma comunhão com o Senhor. E nós oramos e oramos e parece que as coisas não mudam, não acontecem. Em razão disso nós vamos esmorecendo, nós vamos esquecendo de orar nesse sentido. Talvez o motivo de oração é a nossa família. Senhor, muda o meu cônjuge, salva os meus filhos. Senhor, olha a minha família, olha a briga que acontece em casa. E nós, com o tempo que se passa, nós vamos cansando, nós vamos desanimando e não buscamos mais em Deus. Talvez é um milagre financeiro na vida profissional, nos sonhos, nos projetos que temos na nossa vida, em que o tempo se passa, nós vemos o tempo passando, as pessoas caminhando, a vida das outras pessoas caminhando, e achamos que a nossa oração ela não está sendo ouvida e ela não foi respondida, então vamos deixar, não vamos mais buscar, não vamos mais clamar. Mas o que o Senhor está nos falando nesta noite é que precisamos ser persistentes, devemos continuar perseverando, que Deus vai nos abençoar. Porque quando nós paramos de buscar, de clamar a Deus, em outras palavras, sabe o que nós estamos falando para Deus? Que nós não confiamos mais nele, que nós não acreditamos mais nele, porque passou-se um tempo, um período, nós apresentamos, buscamos a Deus, nada aconteceu, então nós não vamos orar mais. Em outras palavras, damos essa ideia de que o nosso Deus ele não vai me ouvir, ele não vai fazer, não vai acontecer. Quando nós desistimos, quando nós não perseveramos, é porque nós estamos, talvez, falando que o nosso Deus, ele não é um Deus poderoso, que ele não é um Deus grande que ouve a nossa oração, o nosso clamor. Mas o que Jesus está falando nessa noite é: sejam perseverantes, persevere, seja firme, persista, continue clamando, continue buscando, porque no momento certo Deus vai conceder a graça.
No versículo 4, versículo 5 vai dizer que por algum tempo o juiz não lhe deu atenção. O versículo 4 diz que por algum tempo o juiz não lhe deu atenção. Nós precisamos entender que há momentos que nós precisamos esperar o tempo de Deus. Não é no nosso tempo, não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Quem sabe se eu não tivesse esperado o tempo do Senhor, se eu não tivesse esperado chegar o momento certo, quem sabe eu não estaria aqui hoje, pregando a palavra de Deus, ensinando o povo, porque eu achava que teria que ser no meu tempo, talvez, ou eu pensava que esse tempo nunca queria chegar, que eu ia seguir a minha vida e estar fazendo algo para Deus que deixa para lá, eu vou seguir a minha vida, mas é no tempo de Deus. Até algumas semanas atrás, eu conversava com um irmão dizendo a respeito disso. A palavra vai nos dizer que, no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz que quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu Filho para nascer de mulher e sob a lei. Em outras versões vai dizer que na plenitude do tempo o Senhor Deus enviou o seu Filho para nascer de uma mulher. Sabe o que isso significa? Que se nós olharmos ali para a palavra de Deus, quando Jesus veio a esse mundo, nascido ali de Maria, como nós conhecemos a história, quando Deus decidiu enviar o seu Filho Jesus para vir a este mundo, para mudar a trajetória, o rumo da nossa vida, não foi em qualquer momento que Deus falou, acho que eu vou, agora nesse momento, Jesus vai nascer lá e vai dar certo. Não foi em qualquer momento. No livro de Gálatas, o apóstolo Paulo vai dizer, Gálatas 4, que quando chegou o tempo certo, em outras versões, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Se nós formos olhar, analisar o contexto histórico do momento em que Jesus veio a esse mundo, lá no século I, no ano 1, nós vamos ver que aquele contexto histórico que a humanidade passava, aquele momento, o contexto político, o contexto social, todo aquele momento era favorável para que Jesus viesse ao mundo. Os judeus estavam ali esperando um libertador, os judeus estavam ali esperando um Messias, alguém que iria mudar a situação deles, esperando um rei para mudar a situação deles. Nós vemos pelo contexto histórico em que os judeus estavam inseridos, que era no Império Romano, tudo aquilo lá também favoreceu para que, quando Jesus viesse, iniciasse então o cristianismo, houvesse a facilidade para a propagação das boas novas, das boas notícias, que era o Evangelho do nosso Senhor. Não foi em qualquer momento que Deus resolveu enviar Jesus a este mundo, mas foi no momento certo e na plenitude do tempo. Sabe o que isso significa para nós? Que para que as coisas aconteçam na nossa vida também, não é no nosso tempo, não é no seu tempo, mas é no tempo de Deus. Quando chegar o momento certo, na plenitude do tempo, quando você estiver preparado, quando nós estivermos preparados, é que as coisas vão acontecer. E muitas das vezes, como diz ali no versículo 4, por algum tempo o juiz não lhe deu atenção. Nós achamos que o tempo está se passando, as pessoas estão caminhando, as pessoas estão conquistando e a nossa vida não acontece nada e achamos que Deus não está ouvindo a nossa oração. Mas nós devemos ser persistentes. Nós devemos continuar perseverantes em Deus, porque no momento certo, no momento adequado, quando nós estivermos prontos, quando for a vontade de Deus, as coisas vão acontecer na nossa vida. Quando nós olhamos para a natureza, nós vamos ver que alguns frutos, para eles amadurecerem, eles precisam passar por algumas situações. Vemos que na natureza que alguns frutos, para eles amadurecerem, os frutos precisam de calor, precisam receber mais calor, precisam receber um pouco mais de calor para que eles possam amadurecer. Na nossa vida também é dessa maneira. Há momentos em que nós precisamos chegar-se mais perto de Deus, ser aquecidos pelo poder do nosso Deus, sermos cheios, abastecidos do poder do nosso Deus, para nós podermos alcançar a maturidade, para quem sabe alcançarmos e colhermos alguma coisa na nossa vida. Olhando para a natureza, alguns frutos, eles talvez, para amadurecerem mais rapidamente, eles precisam ficar num recipiente fechado. Eles precisam estar ali fechados, porque eles ali sozinhos, fechados, eles vão amadurecer mais rapidamente.
Na nossa vida há momentos que nós vamos precisar estar fechados, somente nós e o nosso Deus. Há momentos da nossa vida que vamos passar num particular, somente nós e Deus. Quem sabe num deserto, somente nós e Deus. Parece num recipiente fechado, em que nada, ninguém pode nos ajudar. Mas aquele é o momento para nós crescermos perante o nosso Deus. Mas nós não queremos passar por momentos como esse, seja de calor ou seja de lugares fechados, porque achamos que é ruim, que é difícil. Mas são talvez momentos como esse que Deus está trabalhando em nós, no nosso caráter, na nossa vida, no nosso modo de pensar, para nós amadurecermos, então, alcançarmos alguma coisa. Mas na natureza também, alguns frutos, para amadurecerem mais rapidamente, eles precisam estar mais próximos de frutos já amadurecidos. Na nossa vida há momentos que nós vamos precisar se chegar a pessoas já maduras, crescidas espiritualmente. Na nossa vida nós precisamos olhar e pensar quem realmente estamos considerando como amigos, como irmãos na nossa caminhada. Porque se nós tivermos para nós como amigos pessoas que são imaturas espiritualmente, pessoas que não cresceram até mesmo a título de caráter ou intelectualmente, quem sabe, elas vão nos prejudicar. Quem são as pessoas que têm andado ao seu lado? Com quem você tem andado? Quem são os seus amigos? Será que são pessoas maduras, crescidas espiritualmente, em comunhão com Deus? Há momentos na natureza, para os frutos amadurecerem, eles precisam estar próximos de frutos já maduros. Na nossa vida também, para nós alcançarmos esse amadurecimento, para nós crescermos perante o nosso Deus, precisamos escolher bem as pessoas que nos rodeiam, aqueles que estão ao nosso lado, nos ajudando, caminhando conosco. E na nossa vida nós vemos também que para alcançarmos algumas coisas, as pessoas precisam de certa maturidade. Para tirar uma habilitação, a pessoa não tira quando ela bem entender. Não, a pessoa vai tirar a habilitação. Legalmente ela pode ir lá no autoescola se ela completar já os seus 18 anos. Porque ela entende que a pessoa com 18 anos ela já vai estar madura, talvez intelectualmente, ela vai estar já crescida para ter essa responsabilidade, adquirir a responsabilidade de dirigir um veículo automotor. Nós vemos também ali na Constituição Federal que diz que para alguém se candidatar a vereador ele precisa ter no mínimo 18 anos. Para alguém se candidatar a presidente da República não é qualquer um. A pessoa tem que ter no mínimo 35 anos de idade. A lei também diz que na nossa vida aqui, que para alcançarmos, para querermos alguma coisa, precisamos ter um certo amadurecimento. Na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, é da mesma maneira. Será que nós temos buscado esse amadurecimento? Será que nós temos crescido isso em Deus, na presença de Deus? Não é o momento que nós queremos, não é da forma que nós queremos, mas é no momento de Deus, é na plenitude do tempo, é quando chegar o momento certo, as coisas vão andar e as coisas vão acontecer. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar persistente, perseverante na oração, buscando em Deus, como essa viúva foi persistente. E o versículo 6 em diante vai dizer que então o Senhor disse: aprenda uma lição com um juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça, e rápido. A palavra vai dizer aqui, se aquele juiz, sendo injusto, sendo iníquo, sendo um homem perverso, um homem mau, ele mesmo assim, não crendo em Deus, não amando as pessoas, não amando a Deus, ele em determinado momento, ele ouviu o clamor daquela viúva. Jesus está dizendo, eu, sendo Deus sendo amor, como diz a palavra, Deus é amor. Como nós vemos na palavra, Deus ele tarda em se irar. Deus ele sendo cheio de misericórdia, cheio de graça, cheio de amor. Será que Ele também não vai ouvir a nossa oração? Será que Ele não vai ouvir o seu clamor? Você tem dúvida de alguma coisa a esse respeito? Será que nós podemos ter dúvida que Deus não está ouvindo a nossa oração? Claro que não. Nós devemos ser persistentes, continuar perseverantes, não ser vacilantes, não ser ali inconstantes naquilo que nós buscamos em Deus, mas se Deus colocou algo na nossa vida, se nós já definimos o objetivo aonde queremos chegar, nós devemos continuar buscando em Deus, esperando em Deus, mas não se esquecendo do coração grato a Deus, uma gratidão que nos vincula, que nos compromete a Deus, mas também um coração humilde, chegar em humildade ao nosso Deus, reconhecendo que precisamos dele, porque aí
com a oração persistente, como daquela viúva, Deus vai nos alcançar. E a graça e a misericórdia de Deus vai nos alcançar. Você pode crer nisso? Amém? Então se coloque de pé. Quero orar por você. Feche os teus olhos. Nós vamos falar com o nosso Deus. Nós precisamos, nessa caminhada, nós precisamos pedir muito para Deus sabedoria desde o alto dos céus, a sabedoria de Deus sobre a nossa vida, para que nós possamos entender aquilo que Ele está falando conosco, aquilo que Ele quer nos ensinar, aquilo que precisamos aprender. Muitas das vezes nós estamos ali sempre na mesma questão, batendo na mesma tecla, porque nós não passamos de fase, né? Nós não superamos aquela situação. Mas que nesta noite possamos buscar em Deus essa sabedoria, esse entendimento, que Deus possa estar limpando a nossa mente, abrindo o nosso entendimento, com o nosso coração grato a Deus, com o nosso coração humilde a Deus, sendo persistente. Ele vai nos conceder a graça, a bênção e a vitória que nós precisamos. Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, nós estamos aqui clamando ao Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, cremos, ó Pai, que a Tua palavra é viva, que a Tua palavra é verdadeira, que a Tua palavra é poderosa. Cremos também, ó Pai, que é a Tua palavra que nos molda, a Tua palavra, Senhor Deus, que nos diz de que forma que devemos nos portar e a maneira que devemos ser. Mas nesta noite, Pai, nós queremos subir de fase, nós queremos subir de degrau, nós queremos estar mais próximos do Senhor, nós queremos nos tornar mais parecidos com o Senhor. Então, Senhor, Deus abençoa a Tua igreja, dá sabedoria para o Teu povo, nos ajuda a entender, ó Pai, a entender os Seus mistérios, a entender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, aquilo que nós devemos aprender, aquilo que nós devemos amadurecer e crescer no Senhor. Que o Senhor venha estar abençoando a Tua igreja, nos dando, Senhor Deus, graça, coragem, um espírito, Senhor Deus, perseverante, um espírito, Senhor Deus, de coragem para continuar, Senhor Deus, nesta caminhada, buscando, esperando em Ti, ó Pai, esperando, Senhor Deus, o Teu mover, a Tua bênção sobre as nossas vidas. Nos deixa, Senhor Deus, não nos deixa, Senhor Deus, que a nossa fé se esmoreça, ou que a nossa fé fique pelo caminho, mas que a nossa esperança, a nossa confiança, o nosso olhar possa estar no Senhor, porque é do Senhor que vem a nossa bênção, é do Senhor que vem a nossa vitória. Aqui nós poderíamos buscar e clamar a não ser o Senhor, o nosso Deus. Então, Senhor Deus, abençoa Teu povo, abençoa a Tua igreja, aqui há famílias representadas, pessoas que estão apresentando familiares, entes queridos, pessoas que talvez estão enfermas, pessoas, Senhor Deus, que estão buscando um milagre, uma intervenção do Senhor. Então que nesta noite o Senhor venha estar movendo desde o alto dos céus, abrindo as portas, quebrando as correntes, quebrando as cadeias, ó Pai, abençoando a vida, Senhor Deus, espiritual, a vida ministerial, aquela pessoa, Pai, que não conseguia, Senhor Deus, continuar na caminhada, que não conseguia crescer espiritualmente, ministerialmente, não conseguia um crescimento, um amadurecimento espiritual. Que nesta noite o Teu Espírito Santo venha estar se aperfeiçoando na nossa fraqueza, movendo, ó Pai, trabalhando na nossa vida, para que possamos estar mais próximos do Senhor, para que possamos nos parecer mais com o Senhor, para que possamos estar, Senhor, refletindo a Tua imagem por onde nós formos. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja, concede a bênção, a graça e a vitória. Deus, aqui eu te peço e desde já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Amém, Jesus? Diga graças a Deus. Diga obrigado, Senhor. Diga obrigado, Senhor. Diga, Senhor, eu sou grato por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor realizou. Diga, Senhor Jesus, me ajuda a chegar até o Senhor com o coração humilde, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu respirar Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o lugar, e este é o lugar. Tua vontade
Este é o meu respirar. Tua vontade feita em mim. Tu és meu pão e este é o pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti, Jesus. Glórias a Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Vamos orar agora pela campanha. Gostaria de chamar a pastora Graça, que vai estar orando aqui por você que está na campanha, nas terças-feiras. Você esteja apresentando a Deus o seu pedido, que Deus vai considerar a vitória em nome de Jesus. Amado Deus, querido Pai, nós entramos diante da Tua presença, Senhor, nesse momento, Senhor. Oh Deus, que o Senhor possa estar ouvindo o nosso clamor, Senhor Jesus, nessa noite, Pai. Que o Senhor possa estar recebendo, Senhor Jesus, o nosso louvor, o nosso culto ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa estar recebendo como um cheiro suave em suas narinas, Senhor. Oh Deus de glória, Deus de poder, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, a cada membro, Senhor Jesus, do seu corpo, que está aqui, Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, clamando, Senhor Jesus, o Teu poder e Tua graça, Senhor Jesus, que veio, Senhor Jesus, aqui, Senhor, mais uma terça-feira, buscar do Seu poder, buscar, Senhor Jesus, aquilo que eles precisam, Senhor, que o Senhor possa estar com o Teu mover, Senhor Jesus, sobre cada um nesta noite, Senhor, que eles possam estar levando, Senhor Jesus, a bênção que eles vieram buscar aqui nessa noite, Senhor, que eles possam estar recebendo agora, Senhor Jesus, o que eles vieram buscar aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Eu já vou encerrar, vou dar a bênção apostólica. E você que não veio no domingo, não participou da Santa Ceia, após o culto você vem aqui que nós estaremos orando, abençoando. Então, em respeito aos que já participaram, nós estaremos fazendo a ceia aqui para você que vai participar após o culto. Amém? Coloque suas mãos na posição de receber. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a mais doce comunhão, consolação do Santo Espírito, permaneça sobre o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.